Nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma matéria nova do nosso segundo bimestre, que é o capítulo 9, é a página 249 a 256 do nosso livro. Nós vamos falar um pouquinho sobre o núcleo de uma célula. Nós sabemos que o núcleo está presente em todos os organismos eucariontes. Vamos lembrar o que são organismos eucariontes? São aqueles que possuem núcleo. O núcleo ele é responsável por comandar e coordenar algumas funções celulares, tá? E permite que a célula vive, porque sem esse núcleo a célula vive poucos dias. Vale lembrar também que as células eucariontes elas podem ser mononucleadas, ou seja, possuem um núcleo, ou pode ser multinucleadas ou anucleadas. Nesta imagem acima, nós podemos observar bem aonde está o núcleo. Essa imagem parece até uma laranja. Dentro dessa laranja tem uma bolinha um pouquinho mais amarelada. Essa bolinha mais amarelada é o que nós chamamos de núcleo. Em volta do núcleo, nós temos o nucleoplasma, que nós vamos falar um pouquinho depois. Nesta outra imagem, nós observamos a célula por completo, com o núcleo e mais as organelas que estão presentes nela. Nós estudamos isso no bimestre passado. Como disse anteriormente, o núcleo ele é limitado por uma membrana celular, ou carioteca, como muitos chamam. Essa membrana celular é formada por duas membranas que separam o núcleo do material citoplasmático fora do núcleo. É importante sabermos que a função é a troca de substância entre o citoplasma e o núcleo, que é feita por esses poros. Nessa imagem nós observamos perfeitamente esses poros, que é onde ocorre essa troca de substâncias. O nucleoplasma ele está localizado entre o nucleolo e a membrana celular, ou carioteca. Dentro desse nucleoplasma há substâncias, entre elas enzimas, íons, vitaminas, entre outros, e o mais importante são os DNA e o RNA. Nesta imagem acima, nós podemos visualizar perfeitamente o nucleolo, o nucleoplasma e a membrana celular, ou a carioteca, os poros perfeitamente. O DNA ele está associado a proteínas do núcleo e pode se apresentar com filamentos longos, que a gente chama de cromatina, ou condensado, que nós chamamos de cromossomos, tá? Esses cromossomos eles são formados quando a célula entra na divisão celular. Na cromatina existem dois tipos, a heterocromatina e a eucromatina. Importante vocês saberem do DNA que o DNA ele é muito importante na diferenciação celular. Porque com o DNA nós diferenciamos uma célula de outra, um gene de outro, uma pessoa de outra, características que nós herdamos do papai ou da mamãe. Mas no próximo capítulo eu vou falar um pouquinho melhor sobre o DNA. Os nucleotídeos, eles também estão localizados no nucleoplasma, tá? Eles são formados pela união entre uma pentose e um fosfato e uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas nós dividimos ela em 5, que é a adenina, a guanina, citosina, timina e uracila. As bases nitrogenadas, elas são essenciais para a formação de um DNA e também de um RNA. Nós vamos estudar melhor isso no capítulo a seguir. Anteriormente, quando eu falei sobre o nucleoplasma, eu disse que dentro desse nucleoplasma a gente tinha o DNA e o RNA. Eu também disse que o DNA é importante na diferenciação celular. E nessa diferenciação celular nós temos os genes, que eles são responsáveis pelo controle de todas as atividades celulares e pela determinação das características hereditárias. O gene ele é a menor porção do DNA. Ele é capaz de produzir um efeito que pode ser detectado no organismo, mais especificamente dentro do DNA, capaz de gerar moléculas de RNA. Nas nossas células existem 3 tipos de RNA. É o RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador. O ribossômico ele é responsável pela formação de ribossomos.
O mensageiro ele é responsável para a síntese proteica. E o transportador ele é encarregado de transportar os aminoácidos presentes no citoplasma até os ribossomos. Nesta imagem podem observar o cromossomo, um filetinho do cromossomo e uma parte que determina os genes. Neste capítulo é importante vocês se atentarem o que é um núcleo, o que o núcleo é formado, o que é o nucleolo, a carioteca, o nucleoplasma, o que tem dentro desse nucleoplasma, que são o DNA e o RNA, e os genes. Nono ano, caso haja dúvida referente a esse capítulo, nós temos o nosso livro, nossa apostila, nós temos a nossa plataforma e o canal que vocês podem deixar aí no comentário. Não deixem de ver os vídeos, não deixem de acessar a nossa plataforma e nem de fazer nossos exercícios, tá bom? Tenham uma ótima semana.